Vivi, 2023 teve uma nova lei, a 14754, para os investidores brasileiros que querem investir globalmente. Como essa lei facilitou a vida desses investidores pessoa física? Bom, Carol, ela simplificou a forma de tributação desse investidor pessoa física aqui no Brasil e fixou uma alíquota de 15% para esses investimentos, que é uma alíquota menor do que a gente tinha anteriormente. Muito interessante. Vamos entrar no detalhe, porque eu não tenho mais desculpa para não investir globalmente, É verdade, é verdade. Vamos entrar no detalhe, então, disso e sobre os investimentos no exterior para pessoa física. Então, começa agora o novo episódio do Offshore Connection, o programa que vai conectar você com os investimentos internacionais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Nós estamos na trilha Diversificação Global e vamos falar sobre tributação de investimentos no exterior para brasileiros pessoa física. E eu trouxe aqui nos estúdios, pela primeira vez, estou muito feliz de tê-la aqui, a advogada do time de Wealth Planning, Viviane Mello. Prazer tê-la aqui, Vivi. Muito obrigada pelo convite, Carol, e é um prazer estar aqui com você hoje. Seja muito bem-vinda. Vamos começar aí um assunto, porque assim, toda vez que eu vou falar sobre diversificação global, vou falar sobre investimento no exterior, sempre tem a pergunta de tributação. E aí vamos falar hoje sobre tributação pessoa física, tá? E vamos dar um passo atrás. Você deu já um spoiler no início do episódio, mas eu quero dar um passo atrás e falar. Uma pergunta que a gente recebe muito. O investidor residente, né, no Brasil, o brasileiro, ele investe globalmente, ele precisa fazer declaração nos Estados Unidos? Carol, se for um investidor puramente financeiro, então abrir uma conta internacional e estou investindo em ativos financeiros, em regra, eu não tenho que fazer uma declaração de imposto de renda nos Estados Unidos. A não ser que eu tenha algum ativo propriamente norte-americano, seja um imóvel, seja uma empresa não listada nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Tá bom, Vivi, não temos que fazer declaração nos Estados Unidos, mas aí como é que a gente reporta isso, né? Como é que o investidor brasileiro faz? Não tem que fazer declaração nenhuma? Não, Carol, também não é assim. Como a gente é brasileiro e residente fiscal no Brasil, o Brasil ele exige que a gente informe todos os ativos que a gente tem, seja no Brasil, seja no exterior, e faça a tributação desses ativos também. Então, independente de onde o ativo está, se eu tive algum fato gerador, algum evento que traga a tributação, eu tenho que reportar e tributar isso aqui no Brasil, tá? Então, se eu tenho uma conta internacional, por exemplo, com vários ativos financeiros, eu vou ter que listar na minha declaração, lá no item bens e direitos, todos os ativos que eu tenho, linha por linha, tá? E aí, como que eu faço esse reporte? Isso é uma outra dúvida que sempre chega pra gente, né? Eu faço esse reporte pelo custo de aquisição. Então, vou dar um exemplo bobo, simples aqui. Se eu comprei 100 cotas de um fundo lá fora a $1 cada uma, eu vou reportar na minha declaração que eu tenho 100 cotas do fundo ABC adquiridas por $1 cada, convertidos na PTAX da data da aquisição. Então, se eu adquirir hoje e o câmbio hoje está a 5, o meu custo de aquisição em real vai ser R$500. E vai estar lá na minha coluna 31/12/2024, esse custo de R$500, que foi da minha data de aquisição. Tá, Carol? Então, é assim que a gente faz esse reporte dos ativos que a gente detém no exterior. Tá, eu compro em 2023, aí eu vou reportar, vamos supor que a gente já está em 2025, e eu faço essa declaração. Ela vai mostrar o custo de aquisição do ano de 2023, é isso, né? Perfeito. Esse custo de aquisição não muda. Tá bom. Pensa na declaração, Carol, como se fosse um balanço patrimonial da pessoa física. Eu tenho ali os meus rendimentos, que são as minhas entradas, eu tenho os meus pagamentos e doações, que são as minhas saídas, e eu tenho os bens e direitos, que são a minha evolução patrimonial com base nesses meus rendimentos. Então, em bens e direitos, eu tenho que reportar o meu custo de aquisição. Até porque, quando a gente for vender esses ativos, e eu acho que a gente vai falar da tributação ali logo na sequência, eu preciso saber qual foi o custo de aquisição desse meu ativo para eu poder fazer esse cálculo.
tá, Carol? Então tá, perfeito, entendido. Compramos, já entendi que a gente faz a declaração aqui no Brasil. E aí, como é feita a declaração, assim, tem ganho de capital, tem dividendos, tem cupom, aí a gente tem vários ativos, né? Como é feita essa declaração? Né? Como é feito e qual é a periodicidade delas, que isso também é importante, né? E a gente entra na Lei 14.754 também, né? Vamos juntar tudo. Exato. Então, Carol, a Lei 14.754, que foi aprovada ali no dia 12 de dezembro de 2023, ela trouxe uma alteração da forma de tributação dos ativos no exterior da pessoa física residente fiscal aqui no Brasil, tá? Então, só dando um passo atrás, até para fazer um paralelo, eu vou explicar como era essa tributação e como ficou agora, tá? Perfeito. No passado, até 31/12 de 2023, se eu tinha um ativo no exterior e eu recebia um rendimento ou eu tinha feito um ganho de capital em um mês, eu tinha que fazer esse cálculo do meu ganho e fazer o recolhimento desse tributo até o último dia útil do mês subsequente. Tá? Então, o meu recolhimento, a periodicidade era mensal, tá? E as alíquotas também variavam a depender do tipo de rendimento. Então, tinha rendimento que era 27,5%, tinha outros tipos de ganho e outros rendimentos que eram 15% a 22,5%. Tá? Então, era essa a dinâmica que a gente tinha. E eu não podia fazer nenhum tipo de compensação. Então, pensa que eu tinha ações e eu tinha um bond. Eu recebi um rendimento de um cupom e fiz uma alienação de uma ação com perda. Tá? Eu não poderia compensar essa perda em ações com o cupom e nem se fosse ativos de mesma classe. Então, vendi uma ação com lucro e outra com perda, eu também não podia compensar. Não compensava nada lá fora, isso no passado, até 31/12 de 2023. A partir de 1º de janeiro de 2024, como que ficou essa metodologia de tributação? Eu não vou tributar mais em bases mensais, por isso que eu falei que facilitou a vida do investidor. Nossa, e muito, hein? Com certeza. Eu vou tributar agora em bases anuais e eu vou fazer a compensação de todos os meus ganhos e perdas que eu tive lá fora. Isso é uma outra grande vantagem. Muito, muito boa. Nem a gente não consegue fazer isso nem no Brasil, né? Pensa, lá fora eu vou poder compensar uma ação com um ativo de renda fixa ou um fundo com um ativo de renda variável, enfim. Eu vou conseguir fazer essa compensação de forma global mesmo, tá? E eu vou aplicar a alíquota sobre o lucro, se eu tiver um lucro, de 15% fixa. Então, acabou essa história de 27,5% ou 15% a 22,5%. A minha tributação vai ser numa alíquota fixa de 15% daqui para frente. E o recolhimento disso vai ser feito na declaração de imposto de renda do ano seguinte. Então, eu vou fazer toda a minha contabilidade do que eu tive de ganhos e prejuízos durante o ano de 2024, por exemplo. No final do ano, eu vou fazer uma compensação disso, pegar tudo que eu tive de lucro e fazer tudo menos tudo que eu tive de prejuízo. E se eu tiver um resultado positivo, eu aplico a alíquota de 15% e pago na minha declaração de imposto de renda da pessoa física, tá? Uma pergunta que também sempre surge. Vai ser o mesmo DARF que eu pago para os meus rendimentos sujeito a ajuste? Então, salário, o meu aluguel? Não vai ser, pessoal. Vai ser um DARF em apartado para esses ativos. Até ativos porque globais. Ativos globais. Tá bom. Até porque a alíquota é diferente, né? Na declaração de imposto de renda, você pode chegar até 27,5%. E nos ativos globais, você tem uma alíquota fixa de 15%, tá, Carol? Tá. E é simples fazer isso? Assim, a pessoa física consegue? Existem instrumentos que ajudam? Um contador brasileiro consegue fazer isso? Ou precisa ter uma pessoa específica para fazer uma declaração dos ativos globais? Então, Carol, Para pessoa física, né? Vamos lembrar que a gente está falando sobre pessoa física. Perfeito. Para pessoa física, a gente tem já algumas ferramentas. Então, a gente tem, nas contas internacionais, a maior parte delas oferece um sistema para fazer o cálculo desse imposto. Então, já facilita a vida da pessoa física. E também, um contador no Brasil também consegue fazer essa apuração. É super simples de fazer. Só dar um exemplo aqui bobo, mas eu acho que é bom para ilustrar. Eu sempre vou pegar o meu ativo na data da liquidação. Então, vamos dizer que eu tenho um bond.
tá? Eu peguei e tive uma liquidação desse bonde por $100. Então, o meu produto da liquidação foi $100. O dólar, na data da liquidação, estava a 5, tá? Então, eu tive R$500 aqui nesse bonde. E aí, eu vou fazer esses R$500, eu vou diminuir do meu custo. Então, vamos dizer que eu comprei esse bonde pelos mesmos $100, mas na época que eu comprei, o dólar não estava 5, o dólar estava 2. Então, eu tinha R$200 de custo. Eu vou pegar os R$500 e vou diminuir dos R$200. E sobre esse ganho de R$300, eu vou aplicar a alíquota de 15%, tá? Se eu tive só esse rendimento no ano. Senão, eu coloco esses 300 na caixinha de lucro e vou fazendo esse controle ao longo do ano e vou tendo ali no final do ano a compensação entre isso e aplicando a alíquota de 15%, tá? Pode ser um pouco chato fazer esse controle? Pode ser um pouco chato, porque você vai ter que ficar vendo o seu extrato mensalmente para ver o que você teve de juros caindo, de um bonde, de dividendos, o que você teve de ganho de capital efetuado. Mas a gente também tem uma forma muito eficiente para a pessoa física investir, do ponto de vista tributário, obviamente, que é por meio de fundos. Do perfil acumulação. Então, se eu invisto num fundo, eu só vou ter uma tributação quando eu fizer o resgate desse fundo, lá na frente. Então, se eu tenho só um fundo no exterior, eu vou ter um diferimento, ou seja, uma postergação do pagamento desse imposto para a data do resgate. E eu não vou ter que ficar vendo mensalmente o meu extrato para ver o que eu tive de lucro, para ver o que eu tive de operação mês a mês, Carol. Então, para o fundo, né, o que a gente chama de mutual funds, né, vocês vão escutar muito aí os fundos lá nos Estados Unidos. Então, quando você tem a classe acumulação, isso é um benefício tributário para quem está na pessoa física, porque ela vai gerando ganhos e você só vai pagar lá no final do ano. É isso? Não, só no resgate. Você vai resgatar. Perfeito. Isso. É só quando você faz o resgate. Só quando você tem a disponibilidade financeira. Pensa que a pessoa física está num regime de caixa. Então, ela só tributa o que efetivamente cai na conta dela, tá? Perfeito. Isso até, inclusive, é bom a gente falar. Existe um fundo, né, aqui na casa, que é até gestão de Portfólio Solutions, do nosso time aqui, que está do Offshore Connection, que é o SICAV. Ele tem um perfil balanceado, ele tem 40% em ações, 60% em renda fixa. Ele tem uma gestão ativa dos gestores. Então, o Santut, que vocês conhecem bem, o João Scandiuzzi, eles têm um call aqui, né, para fazer a gestão do produto. A gente tem uma gestão ativa, então, de acordo, né, com o que está acontecendo no mercado, e mesmo que há uma venda ou uma compra de um ativo ali dentro do fundo, isso não gera tributos, não tem que fazer, o cliente não tem que se preocupar com isso. Exatamente. Né? Então, isso é muito bom aí, mais um motivo para estar investindo fora, né? E é uma vantagem tributária para a pessoa física, ótimo. E aí agora falou de fundos, né? Falamos sobre esses ganhos de capital e vamos falar sobre ações, né? Americanas, né? Vamos entrar nas ações americanas, depois a gente entra em algo mais genérico, global, mas ações americanas. Como funciona essa tributação quando você tem dividendos, né? As ações têm dividendos. Como é que funciona isso, Vivi? Também essa alíquota de 15%, como é que é? E tem uma bitributação, não tem? Como é que é o acordo entre Brasil e Estados Unidos? Perfeito, Carol. Bom, só dando um passo atrás, para quem não sabe, as ações nos Estados Unidos, sempre que pagam dividendos, elas têm uma retenção na fonte nos Estados Unidos de 30%. Não só ações, alguns ETFs também têm essa retenção na fonte, quando são ETFs norte-americanos, tá? Então, são parentes na fonte, já vai descontado quando aparece, né? quando vocês recebem os dividendos, esses 30% já é descontado, perfeito, né, na sua... E aparece ali no extrato o valor bruto que você recebeu, o valor do imposto e o valor líquido que caiu na sua conta de fato, tá? Então, esse imposto que é pago nos Estados Unidos é na alíquota de 30%, então maior do que você pagaria aqui no Brasil. E embora o Brasil e Estados Unidos não tenham um acordo para evitar a dupla tributação, a gente tem um tratamento de reciprocidade com os Estados Unidos. Então, eu consigo sim fazer a compensação desse imposto pago nos Estados Unidos
para esse rendimento aqui no Brasil, obviamente até o limite do imposto devido aqui no Brasil. Eu não fico com crédito desse imposto lá fora, mas eu também não tenho uma bitributação, Carol. Muito interessante isso, uma vantagem, né? É uma vantagem, só que a gente também tem que ter um cuidado, né, Carol? Sim. Para ativos norte-americanos, a gente tem uma certa preocupação quando eles são investidos diretamente na pessoa física. Ótimo ponto. Por quê? Porque ativos norte-americanos, eles têm uma regra que, caso haja o falecimento do detentor, independente dele ser residente fiscal nos Estados Unidos ou não, se essa pessoa tiver mais de $60 mil nesses ativos considerados norte-americanos, a gente teria a tributação do state tax lá, que é o imposto sobre sucessão. Desculpa te interromper, mas é em 60 mil sobre um único ativo ou... Na carteira. Na carteira. Na carteira. Tá bom. Tá? Inclusive, se a pessoa tiver imóvel nos Estados Unidos, já entra nesse cômputo global. Tá bom. Tá? Então, se eu tiver mais $60 mil em ativos norte-americanos, eu fico sujeito a esse estate tax, que é esse imposto sobre sucessão dos Estados Unidos. Só que lá é um pouco mais salgado. A gente reclama aqui no Brasil do famoso ITCMD, que também é o imposto sobre herança e doação, que vai até 8% hoje, mas lá nos Estados Unidos esse imposto pode chegar até 40% do valor de mercado desse ativo. Então, fica bem salgado, tá? Bem salgado. O ideal para pessoas físicas é que se invista em ativos que não sejam de raiz norte-americana. Então, por exemplo, ações de empresas fora dos Estados Unidos, fundos fora dos Estados Unidos, bonds que não têm esse problema do state tax. Então, treasuries também não têm a incidência do state tax. Então, o portfólio da pessoa física fica um pouco restrito para aqueles que têm essa preocupação, obviamente, com esse imposto sucessório, Carol. Vivi, os pontos foram muito interessantes que você trouxe aqui. Acho que ajudou a desmistificar, né, para o investidor residente brasileiro que está investindo globalmente e como a nova lei também facilitou, né, esse investimento lá fora. Então, assim, você trouxe mais do que conteúdo e dicas, vamos dizer assim, que não tem desculpa para não investir lá fora, né? Agora ficou muito mais fácil, com certeza, Carol. Muito obrigada, adorei. Espero você que num outro episódio. Temos temas infinitos para falar sobre tributação, sucessão lá fora. Então, espero você num próximo episódio. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite e com certeza estarei aqui. Vai ser um prazer fazer outros episódios com você, Carol. Muito obrigada. Até breve, pessoal. E obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Chegamos ao final de mais uma edição do Offshore Connection. Esperamos que você tenha gostado e que as informações compartilhadas tenham sido úteis para expandir o seu conhecimento sobre diversificação global. Mas se você ainda tiver alguma dúvida ou se quiser compartilhar sua opinião sobre o episódio, deixe um comentário abaixo. Nós estamos sempre à disposição para conversar e ajudá-lo da melhor forma possível. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio do Offshore Connection Diversificação Global. Nos vemos em breve!